Boa noite, a paz, meus irmãos. Boa Hoje é noite, um a dia paz. na Boa paz. noite. Hoje é um dia de célula, um dia que a palavra é curta, um dia de estudo bíblico. Onde vamos discutir um pouco a palavra, ler um pouco a palavra e discutir sobre ela. E aprender mais do que o Senhor tem para nos dar, do que o Senhor tem para nos ajudar, porque Ele é o nosso socorro. E a palavra de hoje está lá em Mateus 14, do 25 ao 33, que fala justamente isso, que o Senhor vem ao nosso encontro, ao nosso socorro. Ele é o nosso socorro, o socorro que vem do alto. E a palavra nos diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos ouviram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados. Exclamaram: é um fantasma? E gritavam de medo. Mas, imediatamente, Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão, segurando-o, e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram, exclamando: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Meus irmãos, eu venho dizer aqui que nessa passagem, Pedro estava num momento de fraqueza. Pedro teve um momento de força, de fé e, ao mesmo tempo, um momento de fraqueza. É o que acontece conosco, meus irmãos. Às vezes tem momentos que estamos e sentimos que estamos firmes na fé, estamos fortes na fé, e às vezes vem uma tormenta, vem algum problema, vem alguma fraqueza espiritual, a origem não importa, e nos abala, nos deixa fraco, nos derruba, nos afunda no mar. Então, mas ao mesmo tempo em que Pedro demonstrou coragem, e nesse momento que a fé dele fraquejou, ele veio afundar. E a palavra nos mostra que nesse mesmo momento de fraqueza, ele pediu ajuda do alto. Então, mesmo fraco, ele pediu auxílio do Senhor quando estava com a fé alta, quando estava com sua fé forte, e pediu ajuda ao Senhor quando viu a sua fé afundar. E imediatamente a palavra nos garante que imediatamente Jesus veio ao nosso encontro. Esta mesma palavra vem para nós aqui, meus irmãos, dizer, quando clamamos a Deus, quando pedimos o socorro, quando reconhecemos que estamos fracos, que ele vem ao nosso socorro. E nesse início, eu vou dizer, assim, eu vou até voltar assim, quando a gente aceita Jesus, reconhece Jesus como o único Salvador, como o caminho, a verdade e a vida, naquele momento, aquele auge lá que você está assim, se enchendo do Espírito Santo, a gente é capaz até de andar no sobrenatural. Mas com o decorrer do tempo, meus irmãos, às vezes vem a aflição, o nosso dia a dia, que quando você aceita Jesus, está na igreja, aceita Jesus ali, Deus está operando maravilhas, e você fala assim, esse é o Deus que eu quero, esse é o Deus, eu aceito esse Jesus, porque é com ele que eu quero andar, não quero somente conhecê-lo, mas quero andar com ele. E no dia a dia, às vezes, as tormentas vêm e nos afligem, e nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos oprimidos, nos nossos dias a dias, tomamos decisões erradas, não consultamos ao Senhor e acabamos por nos afligir, porque não olhamos para Cristo, não olhamos para o nosso Senhor e Salvador, que vem ao nosso encontro. E você vê, meus irmãos, um momento você está reconhecendo Jesus como seu único Salvador, no outro momento você esquece dele. Isso é ser humano, isso é normal. Por isso, Deus é misericordioso e Deus não leva esse encontro, porque Deus
é amor. Deus olha o nosso coração. E Deus está ali para nos socorrer, não somente no momento forte, no momento de fé, mas também no momento de fraqueza, no momento de pouca fé. Então, meus irmãos, nesse momento que estamos aflitos, deixamos de olhar para Jesus e afundamos. Mas é nesse momento que temos que reconhecer que estamos passando por momentos difíceis e pedir ao Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, que a palavra nos garante que imediatamente Jesus irá nos socorrer, Jesus irá nos salvar. Percebe que Deus está conosco nos momentos de fé e também nos momentos de pouca fé, ou nenhuma fé, pois Ele nos socorre, Ele não nos abandona. Ele está ali pronto para nos atender, para nos socorrer, derramando as tuas bênçãos, da tua misericórdia sobre nós, porque Deus é amor, Deus quer nos ajudar, Deus quer dar o melhor para nossas vidas. Ele se agrada disso, a palavra nos garante isso. Jesus nunca teve problema em ajudar as pessoas com pouca fé. Ele tem suficiente para todos nós. Mas e as nossas angústias, nossos medos, nossas falhas? Também podemos levar a Jesus. Todas as nossas angústias, nossas fraquezas, podemos levar a Ele. Ele aceita de bom grado, porque a palavra nos diz, troca o teu fardo é pesado, o meu jugo é leve, troca comigo. É isso que Deus quer que nós façamos. Entregamos os nossos problemas, nossas angústias, as nossas aflições, o nosso peso. Ele troca. Ele deixa nosso fardo leve. Ele nos ajuda porque Ele nos ama. E essa ajuda não está relacionada ao quanto temos de fé, não mede a nossa fé, mas o quanto reconhecemos que precisamos dele. A chave, meus irmãos, é isso, é reconhecer que precisamos de Jesus a todo o momento. Não é só de manhã ou de tarde, não, assim, a todo momento, que a palavra nos diz, meditar na minha palavra de dia e de noite, perseverança. Então, ele está em todos os momentos. Essa é a questão, reconhecer Jesus em todo o momento. A palavra nos fala, o apóstolo Paulo também teve um momento de fraqueza, no qual ele chamou de o espinho da carne. E tinha um espinho, não sabemos do que se trata, a palavra não especifica o que é esse espinho na carne do apóstolo Paulo. Poderia ser perseguição, uma doença, alguma tentação, mas mesmo após ter recebido muitas revelações, praticamente ter escrito boa parte do Novo Testamento, se ele se sentisse orgulhoso, vaidoso, seria natural, porque ele praticamente ele viveu momentos, experiências com Jesus, que poucos viveram essa experiência. Mas não. Nessa revelação, a palavra nos mostra que é nessa fraqueza que houve a graça de Deus sobre a vida dele, que trouxe a revelação que muito maior é a graça de Deus. Quando suas forças se esgotaram, entendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza e que todo o mérito pertence somente a Ele, toda a glória e toda a honra somente ao Senhor dos Exércitos. Deus deu a Paulo força para superar o problema. Assim como ele deu a Paulo, ele não deu só a Paulo, deu a todos nós. Ele nos dá a força para superar todos os problemas, todos os nossos obstáculos. Basta apenas olhar para o alto de onde vem o nosso socorro. Olha para Cristo, pede ajuda a Ele ajudará de bom grado. Ele tem prazer em ajudar, Ele tem prazer em nos socorrer, Ele tem prazer em nos atender, Ele tem prazer em nos abençoar. E Deus disse, a sua graça era suficiente. Está lá em 2 Coríntios 12, do 7 a 10, eu vou ler aqui para os irmãos. E para impedir que eu me tornasse arrogante, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas,
a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Amém, meus irmãos? Essa é uma palavra de revelação, que Deus está aqui, é na fraqueza que Deus nos faz forte. Essas são as credenciais de Paulo. Amém. Se você está passando por algum momento de angústia, de sofrimento, de tentação, essa palavra veio para mim, primeiramente, porque Deus sabe, Deus conhece o coração de cada um, sabe o que está passando, o sofrimento, a alegria também, Deus sabe. Então, se está passando por algum momento de angústia, sofrimento, tentação, lembre-se, o seu socorro deve vir do Senhor, somente dele. Isaías 58:9, a palavra nos diz, a primeira parte lá, nos diz: aí sim, você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Amém? Essa é a palavra de hoje, essa é a mensagem de hoje que eu trago para os irmãos, para mim, primeiramente, que Deus nos socorre, Deus nos ajuda. Temos que ficar firmes aos pés da cruz, olhando para o alto, de onde vem o nosso socorro. Glória a Deus. Aleluia, que temos um Salvador, temos a quem nos socorrer, a quem pedir ajuda. Não é nem para a direita, nem para a esquerda, mas sim para o alto. Olhe para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. E eu agradeço a cada um, agradeço a Deus por essa palavra de hoje, por esse momento de reflexão, por esse momento de compreensão que estamos aqui. Aleluia. Que às vezes nos sentimos perdidos, assim, aquela coisa, quem poderá nos socorrer, né? Igual o seriado do Chaves, né? Quem poderá nos ajudar? É o Senhor. Aquele que fez os céus e a terra, ele que vai nos ajudar. Ele é o alfa, o ômega, ele é o início, o meio e o fim. Ele está. E a palavra nos garante que ele estará conosco até o fim dos séculos. Aleluia. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. 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 Ô, Glória.